Uma mansão é o ponto local de décadas de conflitos conjugais. Sim, eu li essa sinopse na internet. Vamos falar hoje sobre a série Por que as Mulheres Matam, que basicamente é sobre isso mesmo a sinopse. São 3 mulheres em 3 décadas diferentes, numa mesma casa, uma mansão ali, uma casa bacana, que tem uma traição ali envolvendo o casamento e elas lidam de forma diferente conforme a época que elas vivem. A sinopse parece meio bosta, né? Mas vai por mim, a série é muito boa, é muito mais que isso, ela é surpreendente e ela é muito interessante. Então faça o seguinte, vá lá na Globoplay, que ela é exclusiva da Globoplay, assiste a série primeiro e depois volta nesse vídeo pra gente conversar algumas coisas sobre essa série. Vou fingir que você já assistiu então. Já assistiu? Então vamos lá conversar sobre essa série que me surpreendeu, chamada Por que as Mulheres Matam. Vou falar uma por vez, tá? Pra começar, vamos começar na década de 60, mais específico 1963, a personagem Betty, que vive ali uma traição onde ela descobre que está sendo traída pelo marido e ela vive numa época onde a mulher era completamente submissa ao homem e ela era assim, dá pra perceber na série. O homem sai para trabalhar, ela fica em casa e ela é completamente submissa mesmo, não tem outra palavra para dizer, tipo, ela faz tudo pro cara e não questiona nada, é muito louco, enfim. Uma pincelada só sobre o que é essa história da Betty é isso. Mas o que é interessante é que as 3 têm uma redenção no final de acordo com essas palavras-chave que eu vou falar, beleza? A da Betty, de 1963, da década de 60, seria a submissão. Acho que essa era a maior problemática dela. Ela não tinha muito direito de escolha, de opinar e de nada. Era meio... só vivia em função do marido. Essa era a maior problemática ali da época dela, beleza? Agora vamos falar da segunda história, que é da Simone, que é uma história muito interessante também, na década de 80, mais especificamente em 1984. A história dela é muito interessante também, porque ela é da High Society, ela é uma mulher muito mais rica. Das 3 ali, é pelo menos a que aparenta ser mais, ou a que quer aparentar ser mais. Ela usa muito uns vestidos glamurosos e você percebe já de cara que ela é bem espalhafatosa, assim, e ela gosta muito de aparentar ser alguma coisa. A ironia maior é que, caso você tenha assistido a série, você vai perceber, é que a traição, no caso dela, há uma traição também, mas é que o marido dela, na verdade, trai ela com outro cara. Então tudo aquilo que ela tinha de aparências na High Society cai abaixo, porque o marido dela gosta de outro cara. Imagina isso em 1984, como que você ia lidar com isso, entendeu? Então tem toda essa questão. Tem algumas questões mais profundas também, porque tem uma parte nessa história que o marido dela descobre que tá doente e não deixa muito explícito, mas pelo que dá pra entender é AIDS, e nessa época era muito estigmatizado de que isso era uma doença só de homossexuais, então tem muita coisa que mostra na série, tipo, alguns preconceitos e algumas coisas que eles passam. E essa história é muito interessante também, a parte de redenção dela, que a palavra-chave dela seria algo do tipo fina estampa. Já ouviu falar sobre fina estampa? Você aparentar ser o que não é, entendeu? Essa seria a palavra-chave dela. Anota bem as palavras-chave de cada história, porque ela também teve sua redenção no final, e eu vou falar aqui com spoilers, hein? A última história é da Taylor, que se passa em 2019, mais atual, e é mais moderninha a história dela, porque na verdade o relacionamento dela já é aberto, mas pra minha surpresa, que eu não sabia muito bem sobre esse mundo, mas explica na série, tem algumas regras, né? Porque é aberto que é putaria e foda-se. Tem algumas regras ali entre eles, mas o que acontece, adivinha só o que acontece. Eles acabam quebrando essas regras em determinado momento. Por exemplo, uma das regras é você não sair com alguém sem falar, ou então não mentir, entendeu? E principalmente não se apaixonar por outra pessoa, mas tipo, é umas coisas que como que você vai comandar isso, né? Enfim, mas acaba que um dos dois se apaixonam e traz pra casa a pessoa, que era outra regra que eles tinham também que não podia fazer, mas eles acabam fazendo. E a problemática maior dessa história é que a menina que eles trazem pra casa, é uma menina que eles trazem pra casa, é completamente doidinha das ideias.
doidinha. Se você assistir a série, você vai saber o que eu tô falando. Enfim, a palavra-chave pra essa história de 2019 seria liberdade, eu acho? Não sei. Ou libertinagem. Aqueles caras, liberdade ou libertinagem? Não sei, alguma coisa do tipo. Mas ela também teve sua redenção no final. E agora, eu acho que eu já vou pra conclusão desse vídeo aqui falar um negócio que eu achei muito interessante da série que tem que ser falado, a parte da redenção de cada uma delas no último episódio. Então, caso você não tenha assistido, assiste a série, porque eu vou falar coisas aqui agora que vai estragar completamente sua experiência caso você não tenha assistido. A palavra-chave de 1963 que eu falei seria submissão, certo? A personagem Beth é completamente submissa ao marido. Quando ela descobre a traição, ela acaba até ficando amiga da menina que o marido trai ela. Mas no último episódio, na última cena, ali na fatídica cena onde as mulheres matam mesmo alguém, entendeu? Até porque é o nome da série. Eu achei muito legal a forma como que ela mata o marido. Ela compra uma arma um dia antes e fala pra ele, que inventa uma desculpa, que a vizinhança é muito perigosa, não sei o que, e ela compra armas e balas e mostra pra ele, aqui ó, comprei armas e munição, não sei o que, mostra pra ele, dá essa segurança pro marido, certo? E no último momento, onde ela arma toda uma tramóia junto com uma vizinha dela que tem uma história paralela muito interessante também, que eu não comentei aqui nesse vídeo, mas é muito interessante a história. Ela monta uma armadilha pro marido, onde o marido acaba brigando com o vizinho da frente e bem na hora que, tipo assim, ele tá muito ferrado, ela pega e joga a arma pro marido, mas adivinha só, e essa é a parte que eu achei legal, tipo assim, ela mostra que sim, eu sou submissa a você, toma, vou te dar a arma pra você se salvar, mas adivinha só, a arma tava sem bala, aí quando ele vai atirar, falha, né, porque não tem nenhuma bala, e aí ele toma um monte de pipoco e morre. Então, tipo assim, eu achei muito louco, essa seria a redenção dela, tipo assim, aí ela pega e vai no ouvido dele e fala algumas coisas, que deve ser algumas coisas bem do tipo, eu sei o que você fez, sobre o bagulho da minha filha lá, da nossa filha, que isso é um negócio também que, pelo amor de Deus, o marido dela botava a culpa nela sobre a filha e depois você vai ver que não tinha nada a ver, que era por causa de outra traição que ele fazia com ela, tá ligado? Que ele já traía ela há muito tempo, mano. Essa história da Beth é muito foda e a forma como ela se redimiu, assim, não é como... é uma série, né? Não é como eu tô exaltando um assassinato, mas eu achei muito foda a forma que fechou a história, assim, ficou bem fechadinha, muito foda. A história da Simone é muito interessante também porque ela se preocupava muito com a aparência e com o que os outros achavam, certo? Mas no final das contas, quando ela percebe que o marido dela tá doente, várias outras coisas acontecem, como por exemplo, ela se envolve com um rapaz bem mais novo que ela, e isso também já vai de encontro com as coisas que ela era antes, porque ela se preocupava muito com o que os outros achavam, mas ela sai com um menino que tipo tinha idade para ser o filho dela, sabe? Muitas coisas ela vai desconstruindo, e principalmente no final também, quando ela descobre que o marido dela tá doente, ela percebe que ela ama o marido dela de outra forma, né? Ama como parceiro, como amigo, e ela mata também o marido dela, mas por escolha dos dois, assim, porque eles vão ver um amigo em comum que tá com essa doença e naquela época não tinha cura, então tipo o cara tava definhando e tal, e ela fica bem emocionada com isso e não quer ver o marido naquele estado, então os dois entram de comum acordo em acabar com aquilo, então eles compram uma espécie de veneno, sei lá, alguma coisa injetável e combinam um dia e acabam com o sofrimento ali, tá ligado? Porque mostra também que, tipo, vários quadros e artigos caros que ela tinha vai sumindo da casa porque ela desapegou e queria dar uma vida mais confortável, um final de vida mais confortável pro parceiro ali, amigo dela. Muito interessante a história dela também. Essa seria a redenção dela, porque no caso ela ligava muito pra aparência, mas no final das contas ela não tava ligando mais tanto pra isso, entendeu? Não tava ligando mais nada pra isso, na verdade. Ela tava mais se importando com se sentir bem mesmo. Na última história da Taylor, ela também tem sua redenção, porque é ela que fala pra abrir o relacionamento
mas no final das contas ela percebe que isso se tornou um problema e não era a solução para o relacionamento deles darem certo. E ela que acaba matando a menina que entra no relacionamento deles, e ela tem a redenção também, vou dizer assim, porque é ela que percebe que pro relacionamento dos dois darem certo, eles têm que os dois ali conversarem e entrarem em acordo. E no final das contas ela percebeu que ama ele e ele ama ela e não precisa de uma outra pessoa envolvida, entendeu? Das 3 histórias, essa eu achei a mais fraquinha, mas ainda tem seus pontos altos ali, bem interessante. As 3 é interessante porque acontece coisas que te prendem, assim, é uma série relativamente não é muito grande, acho que se eu não me engano são 10 episódios, dá para maratonar assim rapidão, então fica a dica aí de série para você maratonar nesse final de semana. Espero que tenha curtido, esse foi o vídeo de hoje e me siga nas redes sociais aqui, que eu vou deixar aqui do lado, e por hoje é isso, beleza? Falou!